queridos, bom dia para todos, graça e paz para o seu coração. Curva sua cabeça mais um pouquinho. Pai, muito obrigado por essa manhã maravilhosa, quando as suas misericórdias se renovam nas nossas vidas. Obrigado também pela nossa comunhão aqui, por esse tempo que nós temos de juntos compartilharmos a sua palavra. Oramos mais uma vez, ó Deus, pelo guiar do seu Espírito. Senhor, nós não nos cansamos de afirmar e reafirmar que precisamos do Senhor. Sem Ti nada podemos e nem queremos fazer. Nossa suficiência, nossa capacitação vem do alto, Senhor. Deus, por isso, realmente fortalece-nos, inspira-nos, Senhor, e que esse tempo realmente seja um tempo proveitoso, de edificação, de fortalecimento, de consolidação, Senhor, de treinamento, de cura, Senhor, e que todos os propósitos que o Senhor tem estabelecido, realmente, eles se cumpram nas nossas vidas, na nossa realidade, ó Deus. Deus, como ministro do Evangelho, eu quero abençoar também cada vida que está aqui, cada família que está aqui representada, cada igreja, cada ministério. Quero abençoar em nome de Jesus, Senhor, que realmente, Deus, o Senhor nos dê um dia tremendo, proveitoso na sua presença, em nome de Jesus, amém. Ok, gente, então nós ontem começamos aí falando sobre aconselhamento pastoral. Estamos vendo realmente um aspecto bem básico, bem fundamental, não é? Definimos o aconselhamento bíblico como o encontro do quebrantamento humano com a sabedoria da cruz. Demos uma definição aí também sobre o aconselhamento pastoral, falamos sobre o alvo do aconselhamento é nos levar a um ponto de maturidade, não é? Promover a maturidade do corpo de Cristo. Um outro conceito que define bem o aconselhamento é essa palavra grega paráclitos, que tem a ver com consolação, exortação, oração, não é? Também falamos sobre essa palavra nouteses, que tem uma conotação maior sobre admoestar, exortar, repreender, não é? Trabalhamos um pouco com os conceitos e as ênfases entre o aconselhamento e a psicologia. Falamos sobre 4 tipos de relacionamento que normalmente existem, não é? O espiritualista, que pega a teologia em detrimento da psicologia, as perspectivas não cristãs, que tomam a psicologia em detrimento da teologia, aquela abordagem onde os dois são paralelos, separados e iguais, e o quarto tipo de relacionamento, que é a integração, a complementabilidade, que é realmente a nossa sugestão, é o mais viável, não é? Falamos sobre esses conflitos que às vezes acontecem, não é? Em termos de dados teológicos e psicológicos, essa observação você não encontra conflito, porque os sintomas estão presentes ali, mas quando você entra na questão de interpretação teológica e as teorias da psicologia, então realmente vão haver muitos conflitos, a gente precisa de saber, então, trabalhar essa questão. E é lógico que a nossa ênfase realmente são os valores, a cosmovisão bíblica, divina, moral, não é? Também falamos aí essa comparação da psicologia com o aconselhamento bíblico, não é? A psicologia não orientadora, o aconselhamento é orientador. Na psicologia eu construo a minha personalidade, no aconselhamento Deus me constrói. Na psicologia eu trabalho na minha personalidade, no aconselhamento eu descanso em Deus. Na psicologia eu defendo a minha personalidade, no aconselhamento Deus é a minha defesa. Na psicologia eu sou rei, eu reino. No aconselhamento pastoral a ênfase realmente é a renúncia, importa que ele cresça e eu diminua. Na psicologia, eu sou vulnerável em face do acusador, eu não tenho muito como lidar com as minhas culpas, mas no aconselhamento pastoral nós vencemos
o acusador, porque nós sabemos que Jesus já carregou as minhas culpas na cruz. Na psicologia, o alvo é sentir bem, né? No aconselhamento pastoral, é você chegar à obediência de Cristo. Falamos também sobre os valores básicos no aconselhamento, não é? Então falamos aí sobre a obra do Espírito Santo, a autoridade do nome de Jesus, a obra de Cristo na cruz, a palavra de Deus, o amor, que são valores assim fundamentais realmente para você aconselhar alguém, não é? Falamos também sobre as qualidades do conselheiro, as qualidades naturais, as qualidades espirituais, as qualidades intelectuais, e falamos sobre os impedimentos para ser um bom conselheiro. Entramos aí também na questão da escuta ativa, que esse é o aspecto central do aconselhamento, é você saber ouvir. Se você não sabe ouvir, você não sabe falar, não é? Então, é exercitar a audição espiritual. E então, nesse primeiro gráfico aí, a gente mostra a questão do soldado no campo de batalha. Então, toda guerra envolve essas três questões, não é? Envolve a questão da batalha, a questão do treinamento e a questão do hospital, para cuidar dos feridos, não é? No reino de Deus é a mesma coisa. O reino de Deus é comparado como um rei que sai à guerra, não é? Então isso envolve uma batalha. Todos nós, querendo ou não, estamos numa rota de colisão com o inimigo, estamos sujeitos a muitos conflitos nos relacionamentos, ministerialmente falando, não é? E então, para isso, é lógico, nós precisamos de treinamento e precisamos também do hospital, né? Precisamos do ministério pastoral para nos assistir quando necessário. Uma outra abordagem importante é a questão do coração profundo, não é? Na escuta. Então, nós falamos sobre essas três áreas do coração: a área conhecida, que é o comportamento revelado, a área reservada, marcada por atitude de defesa e desconfiança, e a área oculta, marcada por feridas, culpa, vergonhas, abusos e etc., né? Também explicamos sobre a janela de Joari, não é? Essas 4 áreas da nossa alma: a área aberta, né? Transparência, a área cega, a área oculta e a área inconsciente. Então nós temos que crescer em transparência. E falamos também sobre o modelo de aconselhamento. Esse gráfico realmente é um gráfico muito importante, não é? A gente entender esses 3 aspectos de um aconselhamento pastoral. Todo aconselhamento precisa de ter um início e precisa de ter um fim, não é? Então, essa primeira fase é desenvolvendo o relacionamento, não é? Aí vem o momento central do aconselhamento, que é a avaliação, diagnóstico, que você realmente vai ministrar à pessoa. E depois a terceira fase é o acompanhamento, onde você vai trabalhar mais com a renovação da mente, manter a libertação, mudança de hábitos, não é? Construir um caráter de obediência. E por fim você emancipa emocionalmente e espiritualmente aquela pessoa. Ela vai ter que andar com as suas próprias pernas. Então você tem que tomar muito cuidado para esse negócio aqui não ir esticando, lá na frente você acaba gerando um relacionamento de dependência com essa pessoa, o que é a desvirtuação do processo, não é? Ok? E também falamos um pouco sobre o pedido, não é? Quando você está escutando a pessoa, é muito importante você entender o que aquela pessoa está pedindo, tá? A pessoa quer informação, você dá informação. Às vezes ela quer crescer numa área que ela não tem muita luz, não, ela te pergunta sobre um assunto, e aquilo que você sabe, obviamente, você vai compartilhar com ela, não é? A pessoa quer uma ação, ela quer que você faça algo por ela, não é? Então você vai ter que analisar isso e vai agir ou não, dependendo do que for, não é? A pessoa quer compreensão, ajuda emocional, amizade, liberação da ira, quer desabafar, não é? A resposta deve ser, então, uma escuta ativa,
não é? Você vai tentar enxergar o problema dessa pessoa do ponto de vista dela, não é? Levar ela realmente a se desarmar, não é? O fato de você entender o problema dela do ponto de vista dela não quer dizer que você está obrigado a concordar com ela. Às vezes você vai ter que discordar de algumas coisas, não é? Mas se ela se sentiu compreendida, provavelmente ela já está desarmada e realmente você vai ser bem sucedido, né? Ou se a pessoa quer uma interação não apropriada, pode ser que a pessoa está te procurando só para falar mal de alguém ou para te manipular, não é? Ou pedir alguma coisa contra a lei. Então, se a pessoa quer uma interação não apropriada, você, lógico, com toda delicadeza, com todo respeito, você vai ter que saber botar um ponto final nisso, não é? Bom, eu creio que nós chegamos até aí ontem, não foi isso? Até aqui, gente, tudo bem, tranquilo? Então vamos lá, vamos caminhar. O quinto ponto aí na escuta ativa, não é? E como reenfatizando, ouvir realmente é um dos aspectos mais importantes do aconselhamento. Todo conselheiro realmente tem que desenvolver um bom ouvido, audição espiritual, audição emocional, não é? Você saber entender realmente o que a pessoa está pedindo, você discernir não só a necessidade sentida, mas a necessidade real da pessoa. Nem sempre a necessidade real é o que a pessoa está sentindo, não é? Mas essa questão do calor humano também é muito importante como um fator que ajuda a pessoa a desarmar, a se sentir melhor nesse momento que às vezes é um momento crítico, né, do aconselhamento. Então nós temos 3 fatores fundamentais na nossa comunicação: as palavras expressadas, o tom da voz e também a comunicação não verbal. Não é? São 3 aspectos importantes. Interessante é que a primeira é as palavras expressadas. Mas por incrível que pareça, as palavras expressadas, elas são responsáveis apenas por 7% do efeito da nossa comunicação. Então, aquilo que você apenas verbaliza, não é? Isso vai assim comunicar 7% em média daquilo que você realmente está expressando, não é? Quer dizer, não existe um poder tão grande só na palavra em si, não é? Uma outra coisa que pesa muito é o tom da voz. O tom da voz responde, por incrível que pareça, por 38% do efeito da nossa comunicação. Gente, olha como é importante, às vezes, o tom da voz para você se expressar, não é? É por isso que eu, às vezes, tenho alguns assuntos assim, gente, é difícil você comunicar por e-mail, não é? Eu às vezes, assim, eu até evito de fazer aconselhamentos por e-mail. Há um tempo atrás, inclusive, eu tinha que resolver uma questão conflitiva, não é? Por e-mail, mas qual que é o problema de você resolver isso por e-mail? Que a pessoa não está vendo o tom da sua voz. Às vezes você está falando assim uma verdade, não é, que por um lado é uma verdade dura, mas quando você fala num tom assim que você está tendo consideração pela pessoa, é outra coisa. Mas por e-mail a pessoa recebe como uma paulada, não é verdade? Então, aqui, a gente colocou um exemplo, como até a tônica na frase pode mudar totalmente o sentido. Essa frase que está escrita aí, eu não falei que você era boba. Eu não falei que você era boba? Já mudou totalmente. Então, onde você coloca a ênfase, dependendo de como você coloca a ênfase, você muda o sentido, não é? Então, o tom da voz pode mudar o sentido do que se quer comunicar, não é? É algo realmente muito importante. Não é só o que falar, mas também o como falar, não é? Isso é algo fundamental no aconselhamento, essa questão do calor humano.
E também a comunicação não verbal, não é? Que envolve gestos, expressões, a expressão facial, a expressão corporal, uma careta que você faz ou que você não faz, não é verdade? Uma fisionomia assim leve, de riso, não é? Então, tudo isso, né? Então, essa comunicação não verbal responde por 55% do efeito gerado pela nossa comunicação, não é? A pessoa te faz uma pergunta, às vezes você não fala nada, mas a cara que você fez já disse tudo, não é verdade? A linguagem do corpo, não é? A questão também do tocar pode ser bem terapêutica, não é? Então, se você às vezes está aconselhando uma pessoa, a maneira como você toca respeitosamente nela, não é? Você toca no ombro, assim, mostrando realmente a sua identificação com ela. Isso é muito importante, não é? São questões bem importantes. Então, formamos esse gráficozinho aí em forma de pizza, né? Nós temos aí as palavras, 7%, o tom de voz, 38%, e a comunicação não verbal, 55%. O conselheiro precisa dessas informações? Precisa dessas informações, não é? Principalmente se você tem um perfil motivacional mais assim, profético, né? Um profeta que não está muito lapidado, que só fala as coisas na lata, é preto no branco, não é verdade? Então você tem que entender que o seu tom de voz, de repente, pode queimar o seu ministério, né? Se você não aprender assim, a dosar isso, não é? Com o tom de voz, com a comunicação não verbal, não é? Aí temos também, então, essa questão que a gente chama o termômetro dos relacionamentos. Também é uma outra, vamos dizer assim, uma outra maneira da gente visualizar a questão do calor humano, não é? Na verdade, gente, todo mundo está buscando calor humano, não é? Essa identificação, isso é algo assim natural, principalmente a pessoa que já está num conflito. O fato dela se sentir aquecida emocionalmente por alguém é chave, não é, para o resultado que você vai ter com essa pessoa. Então, aqui existem vários níveis de ação que vão produzir resultados diferentes, né? Então, vamos dizer aqui, a questão de tocar, chorar, abraçar, né? Está lá no topo do termômetro. Uma aproximação, quando você se aproxima, toca na pessoa, você está atento, interessado, é o ponto ideal de entrar no relacionamento, você mostrar interesse, não é? Ou a pessoa que é totalmente indiferente, distante, frio, ou a pessoa que procura se afastar, não é? Fugindo da pessoa. Então, dependendo da maneira como você assim se mostra para aquela pessoa, não é? Então isso realmente já vai viabilizar ou não um aconselhamento profundo, ok? Então, às vezes tem pessoa que está aqui embaixo, a pessoa não quer aconselhar as pessoas, às vezes ela está precisando de aconselhamento. Então, quando alguém procura ela para alguma coisa, ela tenta fugir, não é? Não quer ouvir ninguém, não é? Ou a pessoa se mostra distante, frio, a pessoa fala, ela não dá muito papo, não dá muita conversa, ou se mostra indiferente, não é? Ou se você já se interessa pela pessoa, pelo problema dela, já gera uma aproximação, não é? Ou se você realmente senta com ela, se mostra atento, interessado, aí sim, a partir daqui, só a partir daqui, é que existe a possibilidade de um aconselhamento acontecer, não é?
Então, isso é uma maneira da gente poder também assim se avaliar emocionalmente no nosso nível de identificação com a pessoa. Um outro aspecto também muito importante na escuta é o respeito, não é? A questão do respeito. Então, tem alguns pontos aqui que são muito importantes da gente expressar, não é? Na verdade, são esses atributos desse valor que é o respeito, não é? Então, o primeiro ali é você mostrar o interesse autêntico. Quando você mostra um interesse autêntico por aquela pessoa, o que você está dizendo? Qual que é a mensagem que você está passando? Aqui realmente você a respeita, não é? Isso é positivo. Também uma outra questão é você ter essa renúncia aos preconceitos e julgamentos. Para você respeitar uma pessoa, você tem que se desarmar, não é? E pode ser que essa pessoa que está te procurando, não é? Assim, de repente você já ouviu muitas coisas sobre elas, mas você já viu, não é? O pessoal fala tirando conclusões sem muitas vezes ter experimentado a verdadeira realidade. Então, sempre que você vai ter um contato assim a nível de aconselhamento com uma pessoa, se desarma, não é? Se desarma de qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de pré-julgamento. Às vezes você só ouviu um lado da história, aquilo que eu falei. Sempre quando a gente ouve uma pessoa que está desabafando o coração dela em relação a uma terceira, você tem que se policiar, não se permitir tirar conclusão nenhuma, sem antes ouvir o outro lado. Esse é um princípio básico, inclusive, do direito judicial. Como é que um juiz vai chegar numa sentença se ele não ouvir todos os lados daquela situação? Então, da mesma forma, o conselheiro, nessas questões emocionais, espirituais, relacionais, ele tem que ser uma pessoa desprovida. Para respeitar, você tem que ser desprovido, você tem que renunciar os preconceitos e os pré-julgamentos. Também levar a pessoa a sério, talvez o que a pessoa está compartilhando com você, aquilo para você não tenha muito significado, você até pensa assim, mas que coisa insignificante, mas para a pessoa é significante. Uma coisa que para você não pesa muito, para aquela pessoa, de repente, é o grande problema dela, não é? Então, leve a pessoa a sério, né, naquilo que ela está compartilhando com você. Também evitar isso, você não ficar dando certas respostas prontas, não é? Aquele clichê, aquelas soluções baseadas na sua própria autobiografia, como você dissesse assim, eu já passei por isso, eu sei como que é, você tem que fazer assim, assim, assim. Mas nem sempre a minha experiência cabe na da pessoa, não funciona assim, não é? É a mesma coisa, você está com um problema de vista, você vai lá no oftalmologista, o cara não faz exame nenhum, tira o óculos da cara dele e bota na sua. O óculos dele vai servir em você? Não vai. A experiência, a minha experiência, cabe na experiência de uma pessoa? Não, não é? Por isso que aconselhamento, gente, não tem jeito, sempre envolve um tempo de qualidade, cada caso é um caso. É você se esforçar realmente para entender o problema da pessoa, não do seu ponto de vista, não da sua ótica, mas da ótica dela, não é? O que ela está sentindo em relações, como foi realmente isso, não é? Você também reconhecer os seus próprios limites, não é? Isso é uma maneira de você respeitar a pessoa, porque tem situações que realmente você não tem o que fazer, não é? Você atingiu o seu limite, você pode ir até ali, não é? Então você vai deixar isso claro para aquela pessoa. Isso é uma maneira de respeitá-la, não é? Você agir também com honestidade, não é? Não pretender ser esse doutor, essa pessoa que sabe tudo, que se coloca até superior à pessoa, não é? Por isso até que nós falamos, às vezes tem alguns casos que vão dizer, você até passou
por uma experiência similar à da pessoa, e você pode até compartilhar. Falou, olha, aconteceu algo parecido comigo, assim, assim, assim. É uma maneira de você demonstrar também suas limitações, suas vulnerabilidades, mas sempre que você confessa, você fala, você compartilha uma coisa que aconteceu com você, isso demonstra que você é livre, não é? Que você não tem que ficar se autoafirmando para ninguém, muito pelo contrário. Que da mesma forma, com a mesma graça que você foi alcançado, aquela pessoa pode ser alcançada, né? Então você não se colocar numa posição de superior a ela, não é? Então de repente nós somos a elite da área de aconselhamento, não é? Somos os bambambãs na área de aconselhamento, não é? Gente, esse é o princípio da ruína. Tem uma lei que não vai ser quebrada: a soberba precede a destruição, a altivez de espírito, a queda, não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse, não é? Esse tipo de possibilidade. E isso queima o nosso relacionamento com a pessoa, porque quando você vai ter um tempo com ela, a pessoa, tudo que ela consegue ver é a sua soberba, não é? Feriu o espírito de aconselhamento. A questão da confidencialidade também, não é? Esse é um aspecto assim que a gente sempre tem que voltar e bater, não é verdade? Não é? Se você não é uma pessoa que sabe guardar segredo, não é, que sabe realmente ser um bom confidente, lógico, eu às vezes assim, eu atendo muitas pessoas que elas fazem questão de dizer, Código, você pode compartilhar isso para quem você quiser, mas a pessoa te deu essa liberdade, não é? Agora, se ela não te deu, então realmente você tem que ficar com aquilo para você, não é? Assim, essas situações de aconselhamento, eu não falo nem para minha esposa, nem para minha esposa. Não tem que comentar o que aconteceu naquele aconselhamento, não é? Principalmente quando você observa que existe uma expectativa na pessoa de que aquilo fique ali mesmo, não é? Então, o respeito da privacidade da pessoa, isso é fundamental. E você também não assumir a responsabilidade da pessoa ajudada, porque quando você, também uma outra área que a gente sempre tem que bater na tecla, não é? É aquilo que nós falamos, a maioria das pessoas que querem um aconselhamento, muitas vezes elas não sabem como receber o aconselhamento, elas querem transferir a responsabilidade delas para o conselheiro, não é? Que o conselheiro tome as atitudes que, na verdade, quem tem que tomar é ela. E se você começa a fazer isso, você pode estabelecer um relacionamento até de controle sobre essa pessoa, de dependência, não é? E essa pessoa, na verdade, ela nunca vai ser emancipada emocionalmente, espiritualmente, muito pelo contrário, não é? Então você não está ajudando essa pessoa, você está prendendo ela a você, não é? Você está desrespeitando ela. Então, é muito comum a gente ver em alguns modelos de discipulado que são praticados, que funciona assim, até para a pessoa ir no supermercado, ela tem que falar com o líder. Ela tem que pedir o líder, fulano, eu posso viajar? Fulano, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Não é? Gente, isso é uma coisa absurda, não é? Assim, tem muitas situações que às vezes as pessoas me procuram e a pessoa ela chega assim, Cote, qual decisão eu tomo? Eu tenho que tomar uma decisão, qual igreja eu vou congregar? O que eu faço agora da minha vida? Eu falo, rapaz, nem se eu soubesse eu te diria. Nem se eu soubesse eu te diria. Às vezes a pessoa tem até que, não tem problema ela errar, entendeu? É menos pior a pessoa errar, porque se a pessoa erra, gente, Deus é um pai de amor. Deus vai te pegar, vem cá, meu filho, o caminho é esse. Se você está sendo sincero, Deus vai te orientar. Agora, se você fica tomando a decisão pela pessoa, você está o quê? Cooperando com essa flacidez da vontade dela, com a vontade fraca. Uma pessoa sem firmeza nenhuma, uma pessoa imatura, dependente,
os bebês emocionais que a gente falou. O cara está ali, sempre dependendo de alguém. Então nós não podemos assumir a responsabilidade da pessoa. Então, sempre num processo de aconselhamento, a gente volta nesse ponto com a pessoa, fulano, isso aqui é responsabilidade sua, isso aqui você tem que ouvir a Deus. Eu não posso te ajudar nisso aqui não. É você que tem que ouvir. Não é? Chamado, você tem que ouvir. Veio a mim a palavra do Senhor. Tem que ser uma coisa pessoal. Não é? Então eu não posso chegar e controlar essa pessoa através de uma profecia. Nesse sentido, a profecia vem só para confirmar uma coisa que Deus já te falou. Eis que diz o Senhor, estou te mandando para a China. Imagina se a pessoa vai profetizar que você tem que ir para a China. Vai para a China você. Né? Você fala para a pessoa, não é verdade? Se Deus não te falou nada, meu querido, não arreta o seu pé, porque daqui a pouco você está lá na China, passando um aperto, não é? Fala, Deus, mas por que isso? Uai, não foi eu que te mandei para cá, foi o fulano. Não é verdade? Um outro aspecto também bem chave é a empatia. A empatia é a tendência para sentir o que sentiria se estivesse na situação e circunstância experimentada pela outra pessoa. É a compreensão dos sentimentos do outro. É algo mais do intelecto do que das emoções propriamente ditas, porque a empatia começa muito no intelecto. Ela vai envolver as suas emoções? Vai. Mas, gente, a palavra talvez que melhor descreve isso, que é uma palavra mais bíblica, é a palavra compaixão. Irmãos, olha, é uma das partes mais essenciais na escuta, é você sentir as dores da pessoa. E isso, gente, é um exercício, vamos dizer, psicológico que você faz, de você falar, puxa vida, e se fosse eu que estivesse no lugar dessa pessoa? Como é que eu teria reagido? E se isso tivesse acontecido comigo? É o que a Bíblia fala lá quando Jesus curou o leproso, fala assim, e Jesus, quando o leproso falou, Senhor, se queres, tu podes me curar. E a Bíblia fala assim, Jesus se condoendo dele. O que é condoer? É doer com, sentir as dores da pessoa. A Bíblia fala que Jesus o tocou e falou, eu quero, seja limpo. A compaixão de Deus é o que libera o milagre, gente. Eu sempre falo, a compaixão, a empatia é o território dos milagres. Você pode olhar que Jesus sempre olhava para as multidões como? Com compaixão. Com compaixão. Como é que você tem que olhar para as multidões? Como é que você tem que olhar para as pessoas? Com compaixão. E não é diferente, gente, no aconselhamento. Não é? Esse é o coração realmente do negócio. Então, esse é um exercício de piedade, não é? É um exercício de você ser como Deus é, não é? Entendendo a dor da pessoa, se colocando no lugar dela, aí o amor, o seu amor e o amor de Deus vai fluir, não é? Então, aqui nós temos o nosso lado como conselheiros e a reação do aconselhado, não é? Então, por exemplo, se você rejeita, aniquila os pensamentos e sentimentos da pessoa ajudada, a pessoa sente-se como? Atacada. Essa pessoa passa a te evitar, não vai querer nem cruzar o caminho com você. Se você deixa de lado os sentimentos e pensamentos da pessoa, você ignora os sentimentos dela, você quer só dizer o que ela tem que fazer, a pessoa se arrepende de ter compartilhado. Para que eu fui conversar com essa pessoa? Não devia nem ter procurado ela. Não é? Se o conselheiro dá uma resposta inapropriada aos sentimentos e pensamentos da pessoa, pensa que os seus sentimentos e pensamentos têm pouco valor, então a pessoa se afasta, não é? Isso aqui acontece muito, inclusive, no relacionamento conjugal, não é? O marido respondendo contra os sentimentos da pessoa, da esposa, e a esposa respondendo contra os sentimentos do marido, não é? Sempre que você responde contra o sentimento de uma pessoa, você vai ferir aquela pessoa. Então não é sábio você responder contra os sentimentos, é sábio você
compreender os sentimentos, saber que as pessoas reagem emocionalmente de maneiras diferentes, respeita, não responde contra, não é? Então, a gente sabe, homem e mulher mesmo, o homem normalmente é mais racional, a mulher é mais emotiva, normalmente, não é uma regra fixa, mas normalmente funciona assim, não é? Então, às vezes, tem mulheres que elas estão assistindo um filme muito triste, elas choram no filme. O homem já é mais racional. Então, às vezes, a mulher está cobrando que o homem seja aquele, e muitas vezes o homem, aquela pedra de razão, a mulher quer que ele seja romântico, não é? Aquele Romeu romântico. E, às vezes, o cara fica debaixo de uma pressão que não sabe o que fazer, que não está nele. Entendeu? E da mesma forma, o homem fica cobrando que a mulher não seja emotiva, que seja racional. Então, quando você responde contra os pensamentos e sentimentos, você entra-se num choque. Irmãos, no aconselhamento isso não vai dar um bom resultado, não é? Então, se você ignora os pensamentos e sentimentos, a pessoa sente um pouco não entendido. Se você faz uma avaliação correta dos pensamentos e sentimentos, a pessoa se sente entendido. E é sempre importante você ir confirmando, porque às vezes a pessoa ela vai transmitindo os pensamentos, os sentimentos, o que aquilo causou na vida dela, não é? E você vai confirmando, olha, é assim, é isso que você sentiu, é desse jeito. E quando você vai falando, aquilo vai batendo. E a pessoa vai desarmando. Você sabe que tem pessoas que tudo que elas precisam, no fundo, é serem compreendidas. Tem gente que, quando a pessoa é compreendida no aconselhamento, fala, estou curada, pronto. Finalmente alguém me entendeu. Era tudo que ela precisava. Alguém que compreendesse ela, mais nada. Não é? Então isso já é um grande passo. Os pensamentos e sentimentos bem interpretados, a pessoa se desarma, isso é pouco ameaçador para ela passar os seus pensamentos e sentimentos, e a compreensão profunda das causas e raízes do problema. Isso gera uma abertura total. Para chegar nesse ponto, é indispensável construir confiança, não é? Então, para você realmente chegar assim nessa empatia total, é quando você entende realmente a verdadeira natureza dos problemas, as raízes, as causas, não é? Aí essa abertura total é onde o aconselhamento mais vai fluir. Então vamos passar para o sexto ponto aqui do nosso estudo, que é a análise do problema. Depois da escuta ativa, vamos dizer, uma outra maneira da gente focalizar o aconselhamento. Como analisar o problema, não é? Aconselhamento é isso, é lidar com problemas, lidar com conflitos. Né? Então, como analisar o problema agora? Bom, uma ilustração assim bem interessante é essa, sobre os ratos da despensa. Imagina, você tem uma despensa enorme lá na sua casa, você guarda, está tudo guardado lá. Mas você vai colocando coisa, não é? E muitas vezes você não dá a devida manutenção nessa despensa, é um lugar que vai ficando escuro, meio largado, você só bota as coisas ali, fecha a porta, e daqui a pouco aconteceu uma proliferação de ratos, não é? Corre um camundongo daqui para lá e tal, teve uma proliferação. De certa forma, isso vai te deixar apenas duas opções, não é? Porque se teve uma proliferação de ratos, quer dizer que aquele ambiente ficou ameaçador, contaminado, não é? Então você tem essa opção de trancar a despensa e perder um cômodo, fala, não, eu não vou limpar isso, eu vou trancar esse negócio e não vou abrir nunca mais, não é? É o que muita gente faz com alguns compartimentos da alma, não é verdade? Então são aquelas memórias que a pessoa recalcou, aquelas feridas profundas, culpas, ou às vezes amarguras. A pessoa fala, eu nunca vou perdoar essa pessoa. Então ela nunca se abre
realmente para lidar com essa infestação de ratos, né, entre aspas, na alma. Ou ela pode fazer uma outra decisão, que é limpar a despensa, caçar os ratos, exterminá-los e reconquistar o espaço, não é? Então você vai abrir a porta, vai acender a luz, você vai arejar o ambiente, você vai tirar tudo para fora, não é? Uma parábola que mostra isso é aquela parábola da dracma perdida, não é? Que você arreda os móveis da sua casa, você tira a cama do lugar, aquele móvel pesadão que estava lá, você empurra até achar a dracma, né? Até realmente encontrar as coisas que foram perdidas, reconquistar o espaço, os valores, não é, que foram destruídos. Então, lógico que isso tem muito a ver com confissão. Confissão é isso, é você botar na luz. Quando nós fazemos isso, Deus limpa as nossas vidas. Porém, o que está escondido se mantém sob o poder do inimigo, não é? Então, um ambiente, obviamente, onde Satanás constrói o seu mundo, não é? Impõe a sua vontade, tem a ver com trevas, com obscuridade, não é? Com desordem. Onde tem trevas vai haver desordem, não é? O caos se instala. Uma outra perspectiva na análise dos problemas é lidar com as raízes. Então, é lógico, não é? Pessoas têm raízes, problemas têm raízes, conflitos têm raízes, inimizades têm raízes, tudo tem uma origem, não é verdade? Tudo tem uma gênesis. Por isso, assim, eu sempre falo com o pessoal, eu sou muito apaixonado com o livro de Gênesis. Se você quer compreender os problemas mais sérios das sociedades no planeta hoje, você volta lá no livro de Gênesis que você vai observar, não é? Tudo tem uma Gênesis e a gente tem que lidar com essas raízes. Então, esse conceito de mapeamento de feridas é muito chave, mapeamento de traumas, não é? Onde começou aquele trauma, aquele preconceito racial, pessoal, tudo tem uma história, não é? Então nós vamos analisar 3 aspectos importantes em relação ao passado das pessoas. 3 aspectos que são chaves: as feridas do passado, que provocam uma carência afetiva, as experiências do passado e também o ensino do passado, seja esse ensino formal ou informal. Nem sempre o ensino é formal, mas ele vem de culturas que já estão pré-estabelecidas, não é? E que já vêm sendo construídas ao longo de muitas gerações. Então nós vamos ter que lidar com essas 3 questões. Às vezes a pessoa passou por feridas, por situações bem difíceis, ou algumas experiências que levaram ela a conclusões erradas, ou a conclusões certas. Mas se você está lidando com um problema daquela pessoa, às vezes hoje ela já tem um bloqueio no relacionamento por causa de uma experiência passada, não é? Então, por exemplo, qual que é a tendência de uma pessoa que teve muita decepção com líderes, por exemplo? Então, liderança começa a virar algo ameaçador para ela. Uma pessoa que foi abusada por alguém legalista, então, se essa pessoa, quando ela tem que lidar com um sistema de regras, ela já vê aquilo de maneira ameaçadora, por causa da experiência passada, não é? Então, feridas, experiências e o ensino do passado. Lógico que essas 3 coisas vão desembocar num problema. O resultado vai ser um problema. Problemas emocionais, escolhas erradas, crenças irracionais, não é? Várias filosofias e convicções que a pessoa vai desenvolver em virtude disso. E aqui vão vir as consequências presentes. Isso vai afetar
a habilidade de relacionar, não é? A vida emocional, a estruturação da vida emocional da pessoa. Então, de repente, vão vir medo, ira, conflitos, confusão, ansiedade, culpa, depressão, problemas físicos, uma série de coisas. Mas tudo isso aqui tem, gente, raízes. Então, nem sempre o passado passou. Tem muito passado que é presente. Não é? São aqueles arquivos lá atrás que nunca foram fechados. Não é? Um arquivo que está aberto e que é uma brecha presente, muitas vezes, para sustentar esses conflitos e esses problemas que a pessoa está tendo. Então é muito importante lidar com essas raízes, não é? Você lidar com as feridas. Essas três coisas, na verdade, elas estão bem ligadas: feridas, experiências e ensino, não é? Quando a gente pensa no ensino, o que a gente chama um sofisma, ou um certo conhecimento. O que é um sofisma? É um falso conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. E normalmente todo sofisma ele está alicerçado aonde? Numa ferida ou numa experiência negativa, não é? Então, de repente, aquela pessoa, por exemplo, ela fala assim: policial nenhum presta. Por que ela fala isso? Porque ela teve uma experiência muito ruim com a polícia. Não é verdade? Às vezes ela foi espancada sem motivo, não é? Ela foi abusada, foi, como é que fala, quando a pessoa, o policial, foi extorquida por um policial, não é? Então, ela tirou uma conclusão agora, generalizada, por causa, realmente, desses problemas passados, né? Eu me lembro uma vez na IFOL, numa das libertações, a gente estava atendendo um rapaz que ele tinha sido assim espancado. Ele teve uma experiência muito ruim pela polícia. Ele foi preso algumas vezes e foi tratado com muita violência e injustiça. E junto do grupo que estava ali tinha tipo assim um capitão da PM que tinha sido abusador. Inclusive o cara tinha assim, na verdade, queimado muitos arquivos. Então, na hora assim que nós pedimos alguém que pudesse representar a polícia, esse capitão que estava ali, Deus falou: você é a pessoa. E ali ele começou a confessar os pecados dele para esse rapaz, pedindo perdão. Eu quero te pedir perdão, eu sou um oficial da PM, assim, eu fiz isso e isso, e abusei. Mas foi um quebrantamento, o negócio foi muito de Deus, ninguém planejou isso, não é? Mas foi uma ação criativa, né? Esse davá, a ação criativa, naquele momento, que teve uma conotação profética, assim, foi muito restaurador, não é? Então, é lidar com as experiências do passado, né? Com as feridas, com os ensinos do passado. Então aí nós temos as feridas do passado, uma abordagem assim mais específica sobre isso, principalmente considerando aqui os traumas que ocorrem até a idade da razão, não é? A personalidade de uma criança é formada até os seus 5 ou 6 anos de idade. Então ela vai determinar se essa criança é amada, se ela é importante, se a vida é hostil ou não, não é? Então tudo que acontece, principalmente até os 5 ou 6 anos de idade da vida de uma pessoa, gente, vai estabelecer um fundamento, até biologicamente falando. Por quê? É o que nós vamos ver aqui. Esse é o processo, a gente tem aqui os percentuais, processo de formação do cérebro, não é? É nessa idade, desde a concepção
até os 6 anos de idade que 90% do cérebro daquela criança vai ser formado. É lógico que quando você sofre um trauma, depois que você já tem biologicamente o seu cérebro formado, não causa tanto impacto quanto no processo de formação, não é? Então, no nascimento, 25% do cérebro está formado. Toda criança, quando nasce, ela tem, em média, 25% do cérebro amadurecido, não é? Essa criança pode sofrer um trauma, por exemplo, na gestação? Sim. Vamos dizer que se o pai espancou a mãe, ou espancou a criança no ventre da mãe, isso vai afetar a formação cerebral dela? Sim. Ou se essa mãe tentou praticar um aborto, e de repente essa criança nasceu com uma deficiência, tem a ver uma coisa com a outra? Pode ter a ver? Pode, não é? Então, aqui, com 1 ano e meio, mais 25%. Então, uma criancinha com 1 ano e meio de idade, ela tem 50% do seu cérebro amadurecido, não é? Biologicamente falando, não é? E aqui é com 1 ano e meio, onde inclusive ela já anda, de certa forma, ou ela fala, ou está começando a falar, não é? É o período básico da aprendizagem, não é? De 1 ano e meio a 4, mais 25%. Então, ela está com 75% do cérebro formado. Com 4 anos, é natural que toda criança já anda, já corre para todo lado, já fala, não é? Está descobrindo tudo, não é? Então, o cérebro está amadurecendo. Aos 6 anos, vem mais 15%, então atinge 90%. 90%, com 6 anos. E dos 6 aos 17, os 10% finais. Com 17 anos, então o cérebro está plenamente maduro, não é? É quando a pessoa está saindo da adolescência, ok? Está deixando de ser um adolescente, se tornou uma pessoa adulta, madura. Então, é lógico, gente, que traumas que acontecem nesse período de maturação cerebral, que vai da concepção até os 6 anos de idade, traumas que acontecem aqui, eles têm um impacto muito maior. Então, você imagina, por exemplo, uma criancinha com 3 meses de idade que ficou subnutrida porque não tinha alimento, ela foi abandonada. Isso vai afetar a capacidade de raciocínio dessa criança? Vai. Ela vai se tornar um pouco mais lenta, às vezes? Vai. Não é? Vai sofrer certos bloqueios? Vai. Ou imagina uma criança que lá no útero a mãe era viciada em cocaína, heroína, crack. E às vezes a criança já nasce, inclusive, até viciada. Não é? Isso está afetando o cérebro dela? Porque essa droga vai correr por onde? Pelo cérebro. Então são várias coisas que às vezes precisam de ser trabalhadas no aconselhamento. Essas injustiças, todo esse crédito de injustiça, isso precisa de uma reconciliação, não é? No caso, entre a pessoa e a criança. Em relação, então, também a muitas feridas do passado, terá que ser feita uma escolha de você continuar vivendo com isso ou abrir aquela gaveta e dar o passo doloroso em direção à cura. A cura só vem quando nós expomos o nosso trauma. Traumas se alimentam do nosso silêncio, não é? Quanto mais você se cala, quanto mais você sustenta essa mordaça emocional, maior é a resistência desse trauma na sua vida,
mais ele te paralisa, mais ele te amordaça, mais ele te atormenta internamente. O grande golpe para vencer um trauma, qual que é? Abrir a boca, tira a mordaça. É o que Tiago fala: confessai as vossas culpas e vergonhas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Muito pode a oração feita por um justo, né? Aqui um outro ponto importante na resolução de problemas é analisar os pecados e as escolhas erradas. Lógico que isso já vem uma fase após essa pré-infância, não é? Aqui já é a idade da razão. Onde existe rejeição, existe dor emocional, e essa dor, por sua vez, leva as pessoas a buscarem alívio de acordo com as suas concupiscências. Então, nós temos aqui um processo de fuga, que pode acarretar culpa, vergonha e mais rejeição ainda, levando a pessoa novamente aos falsos prazeres. É um ciclo fechado, não é? Então é aqui que muitas pessoas entram, constroem vícios, constroem maus hábitos, se envolvem cronicamente com cadeias pecaminosas, não é? Onde que tudo começa? Com a dor emocional, não é? O déficit emocional, a carência, a rejeição, as necessidades não supridas, ok? Então, essa dor emocional leva a pessoa a um processo de fuga, porque quem está sofrendo dor, o que essa pessoa quer? Alívio. Ela não quer ficar ali na dor, ela quer um alívio. E o alívio tem muito a ver com os falsos prazeres, os vícios, não é? Pode ser aqui também no aspecto intelectual, a pessoa vai para o orgulho, para o ativismo, para o perfeccionismo, não é? Ou a pessoa também se refugia na teologia, no louvor, em missões, não é verdade? Tudo isso pode ser um mecanismo de fuga. E quando a pessoa se refugia nesses falsos prazeres, qual que é a tendência? Ela se culpar ainda mais, porque muitos desses falsos prazeres envolvem situações onde ela vai ser mais recriminada, mais ainda tratada com preconceito, com aversão, não é? Então, ela começa a vivenciar culpa, vergonha, medo, busca mais alívio para isso, não é? Aumenta a culpa, aumenta a cobiça. Então, é um processo crônico, onde a pessoa fica girando nesse ciclo, não é? Isso gera uma vida dupla, não é? Onde a pessoa fica tendo esse comportamento ambíguo, aquele momento de dor, e ao mesmo tempo se refugiando na rebelião, no falso prazer, não é? Gera mentira, engano, muitos pecados secretos. É o que a gente chama o estado crônico de fuga, não é? Então é quando a pessoa começa realmente a se envolver em muitos pecados e escolhas erradas. Por exemplo, é muito comum a gente ver uma ponte entre a dor emocional e a imoralidade. Então, quando a pessoa se sente rejeitada, onde é que ela vai buscar conforto? Na imoralidade. Isso se torna uma coisa viciante. Toda vez que a pessoa não está bem, a pessoa se refugia na imoralidade. Ou toda vez que a pessoa não está bem, que ela se sente emocionalmente rejeitada, ela se refugia na comida. Ela come. Aí fica mais rejeitada, não é? Aí vem aqueles processos de anorexia, bulimia e etc. Então é exatamente esse um mecanismo de compulsão pecaminosa, não é? Então é lógico que não adianta só você lidar com a compulsão pecaminosa, você tem que lidar com o quê? Com a dor dessa pessoa, a dor residual. É a mesma coisa, imagina, por exemplo, vamos simular, você evangelizou um cara, esse cara tinha muitos problemas, ele estava envolvido com drogas, com violência, com imoralidade, aí esse cara aceita Jesus.
Aí você fala com ele assim: olha, você aceitou Jesus, você não pode mais ser um cara viciado, você não pode usar droga, você não pode ser violento, você não pode praticar imoralidade, porque você é crente. Mas se você não lida com a dor dele, o que vai acontecer? Ele vai migrar de um vício mundano para um vício gospel, evangélico. Ele vai se refugiar numa outra coisa. Por quê? Porque as raízes, a dor residual está lá. Ele só mudou o hábito externo. O problema dele não era a violência ou a imoralidade. Qual que era o problema dele realmente? A dor. Não é? Esse déficit emocional. Ele nunca entendeu que Deus pode suprir isso nele. Então, se isso não é trabalhado, gente, você não ajudou a pessoa. Você não resolveu o conflito, o problema dela. Não é? Mais alívio no prazer é intensidade e frequência, gerando a delinquência. Porque quanto mais a pessoa gira nesse ciclo, mais delinquente ela se torna. Não é? Porque ela vai sendo rejeitada, quanto mais rejeitada, mais ela se refugia irresponsavelmente na busca pelo prazer, não é? E isso se torna realmente uma cadeia pecaminosa. Então a chave aí é tratar com a dor, né? E vem esse aspecto também de lidar com as crenças irracionais, não é? É lógico que para lidar com as crenças irracionais tem que lidar com as feridas, com essa dor que nós falamos, mas esse é um aspecto também bem chave do aconselhamento, porque o aconselhamento a gente lida muito com a verdade, né? O parâmetro da verdade de Deus. Então, quando a gente fala sobre crenças irracionais, é importante entendermos que todos nós temos um sistema de valor. Todos nós temos um sistema de valor ou crenças. Todos nós temos as nossas convicções. Até o fato de você não ter uma convicção já é uma convicção. Não é? E a palavra bíblica para isso, essa palavra aí, otoi love, que fala sobre princípios e leis que regem as esferas da nossa vida. Não é? Então você vai encontrar esse conceito nesses textos aí, Mateus 15, 9, quando a Bíblia fala sobre preceitos, segundo preceitos ou tradição dos homens, não é? Então, todos nós temos as nossas tradições, não é? Os adolescentes têm as tradições. Uma outra palavra para isso hoje, qual que é a palavra para isso? A palavra fashion, moda, não é isso? É a moda. Qual que é a moda dos adolescentes? É ficar, não é? Há um tempo atrás era amizade colorida, não é? As tradições, como também tem as tradições dos pais, é o que está lá em Gálatas 1,14. Em Colossenses 2,8, Paulo fala, segundo a tradição dos homens, ou seja, o conjunto de crenças e valores de quem? Dos homens, e não segundo Cristo. 1 Pedro 1,18 fala sobre a tradição dos pais. Algumas traduções usam assim, a vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais. Não é? É um sistema de crenças que está sendo comunicado. Nós temos que submeter esse sistema de crenças à sabedoria da cruz, gente. Temos. Porque essas crenças, muitas vezes elas estão contaminadas. É aquilo que Isaías fala. Assim como os céus são mais elevados do que a terra, os pensamentos de Deus, as crenças de Deus são mais elevadas que as nossas, não é? Então nós precisamos de ter a mente de Cristo, não é? Precisamos de uma mudança, de uma confrontação também em relação a isso. Então daqui a pouco nós vamos voltar aí nas crenças irracionais, né? Vamos falar sobre elas. As feridas precisam
da cura da cruz, os pecados precisam do perdão da cruz, e as crenças irracionais precisam ser mudadas pela renovação da nossa mente. Não é? Não vos conformeis com esse presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é o resultado, o quê? De você se apresentar nessa área como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É você passar por esse altar da cruz. Todas as nossas crenças, gente, nós temos que submeter a esse princípio do altar. Tudo que somos, tudo que temos que entregar para Deus. É aí que aquilo que é palha se queima, o que é ouro se torna mais puro, e você discerne a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é? Então, mudança começa na mente. A mente é esse grande campo de batalha. Não é? Vamos explicar um pouco melhor sobre essa questão do sistema de crenças. Nesse quadro aqui tem algumas simulações e tem assim uma sequência que a gente chama aí o ABCD, que às vezes é muito útil na resolução de conflitos. Então, primeiro você assim estabelece o evento que está implícito na situação. Em virtude do evento, lógico, em relação àquilo, todos nós temos um sistema de crenças. Não é? Dependendo desse sistema de crenças, isso vai nos afetar emocionalmente e vai afetar também o nosso comportamento, a maneira como você vai agir, não é? Então veja bem que os nossos comportamentos são resultado quê? Das nossas emoções, que são resultados do nosso sistema de crença, ok? Então, por isso que é tão importante trabalhar no sistema de crença, porque é a maneira de você gerenciar bem os eventos e conflitos da vida. Por exemplo, um evento, você está andando numa trilha e você dá de cara com uma cobra. O seu sistema de crenças é esse: olha, cobra é sinônimo de perigo. Para você, toda cobra é venenosa. Você não sabe distinguir uma cobra que não é venenosa da que é. Então, você viu uma cobra, não é? As suas emoções vão ser o quê? Susto, medo, pavor. Tem gente que fica paralisado. Não é verdade? O pior é ficar paralisado. Né? E qual que é a sua ação? É gritar, correr, não é? Vou matar essa cobra, não é? Por quê? Por que tudo isso? Por causa do seu sistema de crença. Agora vamos dizer, o mesmo evento, é o mesmo evento, só que você tem uma outra pessoa, e essa pessoa se interessa por cobras, ela estuda sobre isso, não é? Então, quando ela encontra a cobra, ela já sabe, esse tipo de cobra não é perigoso. Qual que vai ser a emoção dela? Curiosidade, aproximação, interesse. Não é? Ele vai até querer capturar, vou capturar essa cobra. Você vê que é outro comportamento, é outra dinâmica, não é? Lógico que nós estamos analisando assim uma situação bem figurativa, né? Agora vamos pegar um outro evento que às vezes acontece e já aconteceu com todos nós de alguma forma, não é verdade? Quando você sobrou no grupo, você foi rejeitado, não é? Por algum motivo, talvez intencional ou não intencional. Se o seu sistema de crenças é esse, você já interpreta as coisas assim, você se vê dessa forma: eu sou inferior, eu não tenho tanto valor quanto os outros. E de repente, o pessoal estava dividindo os times lá e você sobrou, não é? O que vai vir? A emoção, tristeza, mágoa,
ressentimento, desconfiança, vergonha. E qual que é a sua ação comportamental? Eu vou me isolar, se fazer de vítima, manipular. O que produziu tudo isso aqui? O seu sistema de crenças. Não foi a rejeição em si, mas foi como você reagiu a ela, por causa do seu sistema de crenças. Agora, mudando o sistema de crença, né? Sobrei no grupo, mas você sabe, não, eu tenho valor, eu sou tão importante quanto qualquer pessoa, eu sou a imagem e semelhança de Deus, Deus me criou, não é? Então, tudo bem, sobrei, mas você está ali numa boa, você está confortável, uma sensação de controle, não é? Você vai tentar participar de uma outra forma. Se você sobrou no grupo, vou fazer o time de fora, beleza, não é? Outro comportamento, totalmente diferente. Então, dependendo do nosso sistema de crenças, gente, isso vai afetar diretamente toda a nossa infraestrutura emocional e os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos. Como é que você melhora? Como é que você investe na saúde dos relacionamentos? Trabalhando no sistema de crenças, confrontando essas culturas erradas, os sofismas. Então, o ABCD é útil em resolução de conflitos e também quando eu tenho reações ou emoções desproporcionadas em relação ao evento. Isso ajuda a fazer uma análise do nosso sistema de crenças. Então, se está acontecendo alguma coisa com você, submete isso, pega esse evento, não é? Ou vê a sua ação. Puxa vida, por que eu tive essa atitude? Por que eu me senti dessa forma? Qual que é o meu sistema de crenças? Eu posso mudar o meu sistema de crenças? Eu devo mudar o meu sistema de crenças em relação a isso? Às vezes é tudo que você precisa, não é? Então, em aconselhamento é importante você saber mudar de referencial, entender os vários pontos de vista possíveis, obtendo a melhor vista dos pontos de vista. É o que fala em Mateus 10:13. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz, não é? Então, você tem que ver se realmente você está sendo bem recebido, sua paz fica. Se não está, volta para você está na sua, não é? Por exemplo, os discípulos afastaram as crianças. Por quê? Porque no sistema de crença deles, as crianças não eram importantes. Mas, e no sistema de crenças de Jesus, as crianças eram importantes? Tanto é que ele confrontou, não impeça não. Não sirva de escândalo para as crianças, não seja um estorvo, não estorveis as crianças de se aproximarem. Não é? Isso aqui é um testezinho que tem sobre fazer 4 linhas consecutivas sem tirar a caneta do papel, unindo os 9 pontos. Mas se você colocar assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9 pontos, como que fazendo um quadrado. Aqui, ó, acompanha o meu dedo. Você coloca um ponto aqui, outro aqui, outro aqui. Outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Aqui, ó, assim, ó. E qual que é a tarefa? É você unir esses 9 pontos apenas com 4 linhas consecutivas sem tirar a caneta do papel. Veja bem, para você conseguir unir os 9 pontos sem tirar a caneta do papel, só com 4 linhas, nós precisamos o quê? Sair do nosso espaço limitado. Tá? Muitas vezes a nossa tendência é ficar só naquele espaçozinho, né?
Mas nós temos que... Não, olha lá. Os 9 pontos. Ok? Então vamos ver. Crenças que podem fazer uma vida miserável.